também apareceu da parte da esquerda, ou de elementos que se consideram de esquerda, mas eles provavelmente estão enganados, a ideia de que você tem que punir a incitação ao crime. Né? Isso daí, ao falar isso, né, ao defender esse tipo de coisa, os elementos da esquerda, que se consideram marxistas, revolucionários, eles ficam atrás de um liberal que nem o Glenn Greenwald. Né? Aqui a gente vê que a gente caiu lá embaixo, porque a gente precisa invocar aí a opinião de um liberal contra os perigosíssimos comunistas marxistas revolucionários. Né? O liberal da lição de política de esquerda aos perigosos comunistas revolucionários. Ele falou o seguinte, né, e ele, obviamente, ele está certo, me chamou a atenção que ele tenha falado isso daí. Incitação ao crime é o seguinte, é uma lei, é dessas leis onde cabe tudo. É a típica lei fascistoide que serve para punir os inimigos. Né? Então, por exemplo, você faz um ato público e você fala o seguinte, vamos para Brasília e não vamos permitir que os direitos do Lula sejam violados, etc. e tal. Aí você vai para Brasília. Chega lá em Brasília, um cidadão que não necessariamente faz parte... Não, vamos pegar um cenário mais plausível. Aí vem a democrática polícia brasileira, né, a chamada do STF, também democrático. Não sei se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fux, esses grandes democratas, chamam a polícia militar, e a polícia militar começa a agredir gratuitamente a manifestação, porque é isso que ela faz em todos os lugares. Espero que ninguém me prenda por falar isso, né? Porque isso aqui pode ser um desacato às autoridades, ou coisa do gênero. Aí, o pessoal perde a esportiva e invade o STF na briga com a polícia. E o cidadão, eu, por exemplo, que estou aqui, né, chamando o pessoal para ir para Brasília, nós vamos chamar o pessoal para ir para Brasília no dia 17, sou enquadrado na lei de segurança nacional ou qualquer outra lei absurda dessas, por incitação ao crime. Porque quem que chamou a manifestação? Quer dizer, qualquer coisa que você diga, uma greve, uma manifestação, pode ser incitação ao crime. Principalmente no caso desse deputado aqui, que ele não chegou e falou, vamos lá fazer isso. Aí seria, né, uma incitação, que não é crime incitar ninguém. Né? O crime justamente consiste em fazer. Se você incitar, mas não fizer, né, mais ou menos é como sexo. Né? Se você ficar excitado, mas não houver penetração, não é sexo. Tem que haver contato físico. Né? A lei é mais ou menos assim. Está certo que ela vem sendo deformada para considerar, inclusive, a própria intenção. Nos Estados Unidos já existem vários crimes que são crimes de intenção de cometer um crime. Logo nós vamos estar na situação em que o cidadão em casa sozinho vai pensar alguma coisa, alguém vai inventar uma maquininha que capta o pensamento dele e ele vai ser preso por pensar em cometer um crime. Né? A incitação é isso daí. É uma legislação profundamente antidemocrática. Se você chamar falar qualquer coisa, e isso daí puder ser relacionado com qualquer ato, digamos assim, de violência, ou não, né? Não necessariamente precisa haver o ato, você pode ser enquadrado no crime de incitação. Por exemplo, quando o Lula estava indo pela primeira vez para Curitiba, para depor, havia o receio de muita gente que ele fosse ser preso. Então, nós PCO, tomamos a iniciativa de falar, todos a Curitiba, nós inclusive usamos várias expressões da seguinte forma, vamos criar uma guarda para proteger o Lula de milhares de pessoas
e não vamos permitir que ele seja preso. Né? Aí levantou a palavra de ordem, não vai prender, todos a Curitiba, etc. e tal. 2 deputados da direita, não da direita bolsonarista, da direita civilizatória, científica, democrática, e etc. e tal. Um entrou na PGR com um pedido de enquadramento da minha pessoa por incitação ao crime, e outro entrou na Polícia Federal com o mesmo pedido, 2 pedidos de incitação. Por aí vocês podem ver o que é a incitação ao crime. Você não pode fazer nada. Você não pode falar nada. Você tem que abaixar a cabeça, tem que ser um cordeiro. E essa é a política que a esquerda quer. Né? Incitação ao crime não é um verdadeiro crime. É uma invenção fascistoide para reprimir a população. E isso daí mostra como a esquerda está aliada ao esquema repressivo da burguesia. Nós já havíamos alertado para isso, né, quando nós falamos em toda essa política dita identitária, que é uma política profundamente reacionária. Prender as pessoas por falar determinadas coisas das mulheres, negros, homossexuais, etc. e tal. Na verdade, isso daí se generalizou, porque o que aconteceu agora, o que é? Você não pode falar mal, ou não pode falar de uma maneira que as pessoas considerem prejudicial, de mulheres, negros, etc. e tal, e também das autoridades. Se você xingar o STF, se eu agora aqui falar um palavrão e relacionar esse palavrão com o STF, eu posso ser preso. Isso daí, a esquerda entrou de cabeça nisso daí pela porta, né, pela porta do identitarismo. Essa é a porta. Quando nós falamos que isso aí era grave, o pessoal falava assim, não tem nada a ver, porque você ofendeu um homossexual não sei o quê, mas se o papapá... Não, agora já também, você não pode ofender nem os homossexuais e nem os supostos, né, heterossexuais do STF também. E que mais que vai acontecer? Daqui a pouco você não pode falar mal de prefeito, se você falar alguma coisa de um vereador, tá, não pode falar mais nada. É o reino do silêncio. Né? Fica aí a advertência para os gênios da política nacional sobre o que eles estão fazendo.